Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos nos colocando aí num lugarzinho sossegado, né, para a gente ouvir a palavra. Que Deus possa nos abençoar, nos dar sabedoria para que a gente possa ter entendimento naquilo que Salomão escreveu e deixou para a gente como um meio da gente refletir, né, pensar e procurar fazer se posicionar, né? Se colocar no lugar que é correto, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Você novo que está chegando, você nova, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Você e todos os seus, tá? Todos os seus familiares. Convide eles também para participar desse grupo de pessoas que querem ganhar, crescer em um conhecimento da palavra de Deus, né? Aos pouquinhos nós vamos angariando sabedoria, que Deus vai abrindo os nossos olhos, a nossa mente vai clareando e a gente vai aprendendo, ganhando como herança, né, que Deus deixou, né? Ele deixou a sabedoria para Salomão e Salomão foi passando essa sabedoria pela escrita, né? Ele prescreveu e outras pessoas foram então aprimorando e a gente vai construindo aqui um meio de entendimento, porque Deus ele estabeleceu em nós sabedoria e entendimento, não é mesmo? Então vamos seguir aqui nessa linha, que nessa linha nós estamos indo muito bem, tá certo? Então eu vou ler aqui para vocês o capítulo 8 e depois eu vou falar alguma coisa sobre a explicação, tem explicação na própria Bíblia, mas eu vou também falar alguma coisa aqui do meu entendimento, que afinal tem que ler e tem que entender, né? Nós temos que entender. E aí eu vou falando de um meio bem mais popular, de um jeito assim que a gente entenda melhor, né? E a gente vai se aprimorando, tá bom? Então vou iniciar, mas eu gostaria muito que você novo tá chegando, se inscrevesse no canal, tá bom? Se inscreva, aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim, ó. Eu chamo essa mãozinha da mãozinha do papo firme. Lembra que há anos atrás era uma gíria e as pessoas faziam assim para outra, e aí, tudo bem, papo firme? Lembra? Da minha época, não sei se de vocês. Mas essa mãozinha assim, com o dedinho para cima, significava que estava tudo bem e que estávamos trazendo um papo firme, uma coisa que era verdadeira, que era bacana, né? Que ia construir. Então, você clica nessa mãozinha também para mostrar para o nosso canal aí, o YouTube, que vocês estão presentes, que vocês gostam do que eu trago aqui. Que tudo que eu trago aqui é de prol, de benefício para a gente mesmo, tá bom? E depois, no final, você vai compartilhar. Compartilhe, convide uma pessoa para participar, entrar para esse grupo de pessoas guerreiras que querem construir em sabedoria, tá bom? Não só a sabedoria do alto, mas a sabedoria das coisas ao nosso redor, do nosso dia a dia, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui, tá bom? Posso iniciar então no capítulo 8, versículo 1. Vou iniciar então, tá bom, gente? Então diz assim, ó. Um versículo 1, Salomão inicia-se falando assim: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Presta atenção, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes?
Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Gente, esse som que vocês estão ouvindo é do meu vizinho do lado. Vocês não reparem, prestem atenção aqui na minha palavra, no que eu estou trazendo aqui, tá bom? E aí diz assim, no versículo 9: porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isso vi, quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios, quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade, em que assim fizeram. Também isso é vaidade. E aí diz mais assim, eu vou pular aqui, um pouquinho aqui, tá bom, gente? E diz assim no versículo, não, vou ler aqui. Versículo 1, então, fala da vaidade, a maldade e na injustiça. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não tende diante de Deus. Deixa eu botar o óculos aqui. Aí diz assim a mais no versículo 14. Já está terminando, tá bom? Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então, louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois há quem nem de dia nem de noite vê o sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus que o homem não pode perceber, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. É forte, né? Você entendeu? Nem que o homem tente entender a obra de Deus, não vai conseguir. Você compreendeu? Então Salomão, ele viu a obra de Deus debaixo da terra, de tudo quanto há nessa terra, ele percebeu tudo. Porém, os seres humanos, nós que estamos aqui, né, nós não se ligamos nisso, não prestamos atenção nessas coisas. Mas é de grande valia que a gente venha prestar atenção. Venha ver o que Salomão está querendo transmitir para a gente. Eu vou ler a explicação que está aqui na Bíblia, que fala assim, ó. No versículo, no capítulo 8, 7, 8, fala do domínio sobre o espírito, não fala?
que fala assim, porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? O homem, nós não sabemos o que vai haver, o que vem pela frente, não é mesmo? E também diz assim, nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito. Nenhum de nós temos domínio sobre o Espírito. Para reter o Espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nós temos poder sobre o dia da morte? Nós não sabemos o dia que vamos partir, não é mesmo? Como também não há licença nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Você entendeu o que ele está passando aqui? Então diz assim, ó, pessoas que possuem prestígio e autoridade pensam que pode controlar tudo ao seu redor. Tem pessoas assim, né, que pensam que podem controlar tudo ao redor dela. Mas seu poder é tão limitado que nem mesmo conseguem dominar o próprio fôlego de vida. O único que tem domínio sobre tudo e todos é o Senhor eterno. Ele governa de forma absoluta sobre o tempo, sobre os... Meu óculos escorrega, por causa do calorzinho e sono, né? Onde eu parei? O único que tem domínio sobre tudo e todos é o Senhor eterno. Ele governa de forma absoluta sobre o tempo, sobre os fenômenos naturais e sobre a morte. Ao homem não está concedido o controle nem mesmo da sua última respiração. Olha o que eu acabei de ler, presta atenção. Aí diz assim mais. Por isso, o que realmente importa é obedecermos a palavra de Deus, a fim de escaparmos da morte eterna. Dessa forma, se temos a certeza de que a eternidade será de paz e regozijo com o Altíssimo, pouco importa o dia e a maneira como findará a nossa vida na terra. Você entendeu? Prestou atenção? Então agora eu vou falar mais algumas coisinhas aqui. Salomão, ele falava sobre, ele interpretava as coisas do mundo, né? Tudo que tem debaixo da terra, debaixo do sol, quer dizer, debaixo do céu. Quando uma pessoa abre o coração para que Deus lhe dê a sabedoria, quando uma pessoa abre o coração, para que Deus possa entrar, né, e dar a sabedoria, mostrar o caminho, dar a direção de tudo, tudo muda para essa pessoa. Tudo muda, gente, é tudo. Sabe o que é tudo? É tudo mesmo. Nada fica como era antes. E mesmo suas vontades, você tem o desejo, a vontade de estar sempre próximo do Pai. Você entende? Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos que Deus entre, que Ele entre e nos dê a sabedoria e o entendimento da palavra dEle, nós não temos vontade de estar longe dEle. A todo momento nós queremos estar ouvindo a palavra, nós queremos estar louvando, nós queremos estar lendo, nós sentimos a presença do Espírito. Você entende? Então, tudo muda na pessoa, tudo muda. A afeição muda. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo aí atrás, lá no início, bem lá no início, há 6 anos atrás, 6 ou 7 anos mais ou menos assim, vocês olhem, vão lá, busca lá nas minhas lives, olhem como eu era e como eu estou agora. Deus fez uma mudança em mim e aos poucos Ele está me mudando mais ainda. E eu creio que Ele vai fazer uma grande mudança em você também, na sua vida, no seu pensar, no seu modo de agir, na sua aparência, em tudo. Deus mexe em tudo quando Ele pega esse filho, escolhe esse filho para fazer a obra dele. Você entende? Porque tudo muda mesmo, porque se a pessoa segue
os mandamentos, se a pessoa segue os mandamentos do Altíssimo, ela tem um pacto com Deus. Ela está seguindo, ela formou ali um pacto com o Altíssimo. Você entende? Com Deus. Então ela criou uma comunhão entre eles. Ou seja, eu tenho uma comunhão com o Altíssimo, eu tenho a minha comunhão com Deus. Assim é você também, você tem a sua comunhão, e quando essa comunhão é selada, então nós devemos nos manter em posição, nos manter na presença dele. Quando é selada, que ele mesmo faz com que isso se cele dentro da gente, que o coração da gente é quebrante, a gente não sente falta de nada lá do mundo. Você entende? É diferente, é uma coisa extraordinária o que Deus faz com o ser humano quando ele escolhe aquele filho. Ele ama todos os filhos, sendo que para cada um, ele tem um propósito. Então nós devemos nos manter na presença dele, buscando o Espírito dele. Porque é o único que tem o domínio de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo e de todas as coisas nesse mundo é o Senhor nosso Deus. Ele tem o domínio em todas as coisas, em tudo, porque foi tudo ele que criou, tudo é dele, nada é nosso, nós estamos aqui de passagem. A gente trabalha, quer sempre buscar o melhor para nossas vidas, porque é isso que ele nos prometeu, né? Uma vida de abundância, uma vida cheia de paz, de alegria, de tranquilidade. E a gente busca isso o tempo todo no amor de Cristo, né? Só que acontece muitas coisas, a vida é muito adversa e acontece muitas coisas. Então, Salomão aqui, ele está falando sobre a importância, ele fala nesse capítulo de Eclesiastes, capítulo 8, ele fala da importância da obediência a Deus. Você entende? Ele fala sobre a importância da obediência. Não importa se você não importa se você é temente a Deus ou se você não é temente a Deus. Às vezes tem pessoas que não são tementes, mas isso não importa. Por exemplo, nós temos aqui os governantes do nosso país, né? Nós temos o presidente, que agora nós sabemos quem é, né? Então, nós temos fora os outros, né, de todos o poder executivo, legislativo, judiciário e tudo mais, não é mesmo? Então, esses governantes, eles prescreveram uma lei, né? Então, a sociedade em si, ela tem que seguir aquela lei, né? Para que ela não fica fora dos padrões daquilo. A sociedade tem que se posicionar diante daquilo que é correto diante das leis. Você entende? Porque senão vira um auê, né? Uma bagunça, uma desordem. E Deus também, ele tem a lei dele. A lei de Deus é grandiosíssima. A lei de Deus são aqueles 10 mandamentos. E a obediência. Você sabe quais os 10 mandamentos, né? Vou falar só alguns aqui. Não cobiçar a mulher do próximo, não mentir, não roubar, não furtar, né? E outros mais. Então, a lei de Deus deve ser cumprida. Então, nós cumprimos a lei dos homens daqui, né? Dos homens, dos governantes, mas nós também devemos cumprir as leis de Deus, né? Não tem, por exemplo, as leis do trânsito, para a gente dirigir, a gente não tem que seguir as leis direitinho, sinal vermelho, para tal, não sei o que, um monte de coisinha, e temos que saber direcionar o nosso carro, né? Seguir no caminho correto, na sua linha, né? Então, é a mesma coisa, só que exemplo, estou dando, esse é um exemplo. Então, nós devemos cumprir a lei. E assim como nós cumprimos as leis de trânsito, as leis dos nossos governantes. Você entende? Eu não sei, você lembra também, vou dar o exemplo lá
de dentro da Bíblia agora. Você lembra dos 3 homens que foram jogados na fornalha? Mesaque, não é... eu esqueci, eu não consigo falar Abednego. Esqueci, gente. E aqueles 3 homens, tá bom? Que agora a minha língua não tá dando para falar. Mas assim, esses 3 homens, eles foram jogados na fornalha, mas eles tinham tanta confiança, tanta certeza nas leis de Deus, porque eles obedeciam a ordem do rei, que é Deus, que a ordem de Deus, que eles não obedeceram à ordem do rei que governava naquela época. Então Deus, o soberano, ele então livrou aqueles 3 homens da fornalha, se lembra? Então eles não desagradaram a voz de Deus, eles obedeceram à voz de Deus. Então nós devemos obedecer à voz de Deus. Quando Deus fala dentro da gente, nós temos que fazer de tudo para obedecer. Devemos ter na nossa mente que quem governa todo esse universo, né? Toda a terra, é Deus. E ele governa a gente, né? Todo o universo, que eu quero dizer, homens, mulheres, crianças, idosos, animais, né? Os bichinhos todos, né? E a natureza também. Então, quem governa é ele. Então, tudo pertence a ele. Nós pertencemos a ele, a esse Deus. Você entende? A esse Deus que nos criou. Então, nós devemos obedecer. Os justos terão o seu galardão, como diz a palavra, a sua premiação naquilo que Deus quer te dar do melhor quando você partir ou mesmo nesta terra. Você entende? Mas, e todos aqueles que são desobedientes, injustos, desonestos, aqueles que são invejosos, arrogantes, perversos. Tem muita gente perversa, né? De coração, assim, duro. Essas pessoas terão a punição delas no momento certo que Deus achar. Você não precisa querer fazer nada contra essa pessoa. Por exemplo, quando a pessoa te tratou mal, você não faça nada contra ela. Ore por ela. Entrega ela na mão de Deus. Senhor, estou te entregando fulano nas suas mãos. O Senhor viu o que fulano fez comigo. E Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele tomará as providências, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 9. Capítulo de número 9, tá vendo? Eu venho com vocês com o capítulo de número 9, falando sobre as mesmas coisas sucedem aos justos e aos ímpios. É mais ou menos o que eu estou já passando aqui, tá bom? É que a gente tem que seguir uma linha, né? Eu quero ler tudo o que Salomão prescreveu, né? Aqui, deixou para que a gente refletisse. Então, o importante dessas leituras, dessas palavras que eu venho trazer aqui, é a reflexão. É que a gente venha refletir sem questionar, né? Sem questionar as coisas de Deus, mas refletir e fazer com sabedoria o que é certo. Jogar a preguicinha de lado e agir, ir para frente, tá bom? Às vezes eu confesso para vocês que eu fico assim, ai Senhor, hoje eu tô que tô, Pai, me dê forças, porque eu quero ler, eu quero estar contigo, eu quero cantar para o Senhor, que eu adoro cantar para Jesus. E aí eu peço isso a Ele, mas
Porque tem dia que a gente tá prostrado, não é mesmo? A gente fica prostrado, caidinho, aí é a hora que a gente tem que buscar mais no Senhor para Ele nos fortalecer, nos levantar e nos colocar de pé. Tá bom? Então amanhã eu venho com vocês com esse capítulo de número 9. O livro de Eclesiastes vai até o capítulo 12. Depois nós vamos entrar em Cantares, no livro de Salomão também, que é um livro de Cantares, tá bem? Aí a gente vai falar várias coisas e vamos aprendendo juntos aqui. E vai ser maravilhoso, porque tudo que Deus faz pra gente é bom demais, não é mesmo? Mesmo que a gente esteja passando assim ao caos, sabe? Mesmo que você esteja numa tribulação, num deserto terrível, não deixe de amar e buscar a Deus, porque só Ele vai te dar força para você continuar de pé, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Até amanhã.